Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival da Comunidade Cristã no Brasil. Estou aqui no canal do YouTube para falar um pouquinho da Palavra de Deus, né? Falar um pouquinho do Senhor Jesus. Hoje tem uma mensagem de Deus no seu coração. Convido você para o nosso projeto Resgate, que nada mais é você que está passando a reunião cristã, fazer uma visita ao nosso ministério, né? Ou você que é do outro ministério, venha visitar. É um convite que nós fazemos à Igreja de Cristo. Meus irmãos, existe no meio cristão muito que fala sobre a obra de Deus, né? E a palavra de Deus nos ensina verdadeiramente o que é a obra de Deus, né? Em Atos 17, 24 ao 31, fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhe o tempo previamente estabelecido e os territórios da sua habitação para que buscasse a Deus e mesmo tateando pudesse encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração, sendo os gerados de Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou pedra esculpida pela arte de imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmão, o homem sempre, a criatura, ele, ele quer moderar o Criador. Aqui fala que Deus fez o mundo e tudo que há nele. E algumas pessoas querem colocar Deus dentro de um templo, uma arquitetura humana, ou modelar Deus numa estátua de ouro, ou enfim, irmão, o homem ele quer, de certo modo, criar um Deus segundo o seu entendimento, o Deus da forma humana. Quando nós falamos que Deus habita num templo de pedra, por exemplo, nós fazemos uma grande construção, um grande templo, e falamos que ali que é a casa de Deus. Mas como vai ser a casa de Deus? Se Deus fez tudo, Deus fez o mundo e tudo que nele há, como a criatura vai fazer um templo de pedra e dizer que Deus vai habitar ali? Se esse planeta, essa terra, o homem, os seres vivos, tudo, construção que tem, foi Deus que criou? Deus fez o mundo, tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Então, irmão, quantas vezes nós falamos que o templo é a casa de Deus, né? No passado falava no Velho Testamento, alegrei como disse, vamos à casa do Senhor. O homem quer fazer uma casa para que Deus habite, né? E diz assim, tão pouco é servida por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Muitas vezes fazemos templos bonitos, templos maravilhosos, luxuosos, e falamos que é a casa de Deus. Irmão, erramos quando fazemos isso, porque o Senhor, Ele é magnânimo, o Senhor, Ele é misericordioso, e Ele escolheu a maneira que Ele quer habitar no homem, ou a maneira que Ele quer habitar na terra.
E ele, através de Cristo, irmão, mandou seu Filho, Jesus Cristo, restaurar o homem do seu interior. Porque Deus, ele quer habitar no interior, no entendimento do homem, no pensamento do homem. Então, através de Cristo, ele criou essa possibilidade. Então, todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo, ele encontra a paz, ele encontra a salvação e ele encontra a presença de Deus. E Deus, através do seu Espírito, passa a habitar no entendimento, no coração do homem. Não há condições de nós criarmos lugar para Deus habitar, mas ele tem condições de criar um ambiente para que ele more no nosso entendimento. Porque o homem estava corrompido e Deus veio restaurar essa corrupção através de Cristo. Então aqui ele fala bem claro que ele não habita em templos de mãos humanas, mas ele faz de nós como o templo dele, cada um de nós. Alguns falam, até tem um projeto, mas fala, cada um de nós é um tijolinho na obra de Deus. A obra de Deus não é tijolo e cimento, mas são pessoas que crêem nele. Então você que é a obra de Deus, você é que é o verdadeiro templo de Deus. Então não tem como o Criador habitar num templo feito por mãos humanas, como está aqui escrito, O Criador, ele criou um espaço. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele sempre falou, templo é um lugar onde se reúne a igreja do Senhor. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele deseja ser encontrado pelo homem. E isso pode ocorrer em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Deus Todo-Poderoso quer habitar em nós. Ele lá em Jeremias, 29:14, vamos ler o que ele fala. Jeremias 29:14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu trarei de volta do cativeiro, e eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, eu trarei de volta para o lugar de onde despertei, diz o Senhor. Naquele tempo o povo de Deus está despertado e ele prometia que ia restaurar, ia trazer aquele povo. Ele ia deixar ser encontrado. Então Deus não habita em outro lugar senão em nós, irmão. Porque o Espírito habita em seres humanos e não em templos. Nós lembremos, irmão, que o destaque principal é que não podemos aprisionar o Senhor em lugar nenhum, mas podemos prestar culto a Ele. Podemos adorar Ele no nosso coração, no nosso pensamento. Irmão, e esse culto pode ser prestado em qualquer lugar, porque onde estiver os filhos de Deus cultuando, ali está o Senhor. Onde tiver pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo cultuando, estará o Senhor. Onde tiver pessoas adorando o Senhor, está ali o Senhor. Se a pessoa estiver de joelho numa rua, numa calçada, e orando, ali está o Senhor. Se estiver numa praça, ali está o Senhor. Eu não estou ditando regra, estou falando que Deus habita no coração do homem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então não é o templo. Como destruir? Nós. Em Coríntios está bem claro, 3, versículo 17. Nós somos o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Habita o Espírito Santo em você. As palavras enganosas, pessoas que querem aprisionar o Senhor em templos, pessoas que querem fazer uma casinha para Deus morar. Está lá em Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus entrará com ele e será o seu Deus. Deus está no nosso coração.
Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, ou que vocês não são de você mesmo? Olha, irmão, Coríntios 6, versículo 19. Então, irmão, nós somos o templo de Deus, nós é que damos lugar ao Senhor, o Senhor habita em nós. Aí fala assim, segundo Coríntios 6, diz assim, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário de Deus, vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, irmão, eu não estou aqui criticando o templo da sua igreja. Nós temos que ter um lugar para nos reunir, nós temos que ter um espaço físico para nós adorar a Deus. Mas, irmão, Deus não habita naquelas tijolos e cimento. Ali é uma obra humana. Mas as pessoas, quando se reúnem ali, né? Deus habita ali por causa das pessoas que estão no coração delas. E não no templo, não no santuário. Deus, ele criou de uma maneira para que ele habitasse no entendimento do homem. Onde você estiver invocando a Deus, está o Senhor. Ele pode estar na sua casa, pode estar na condução, pode estar no transporte qualquer. Ali está o Senhor, porque Deus habita no coração do homem e da mulher. Então, muitas pessoas querem aprisionar Deus, mas em paredes e cimento. Mas Deus, ele escolheu em habitar no coração do homem. Então, o Espírito de Deus fez transformação em nós, para que o Espírito Santo habitasse. Por isso que não podemos coabitar com qualquer lugar, ou fazer qualquer coisa, porque somos o templo de Deus. E aquele que destrói o templo de Deus, Deus destruirá. Não tem como você destruir. Quantas pessoas querem destruir? Pessoas que estão à vez à frente de um povo, querem destruir o templo de Deus, que são as pessoas, mandando pessoas para o inferno, destruindo. Então a palavra de Deus diz assim, você é o templo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Irmão, vamos entender. A palavra de Deus é bem clara. Deus habita no coração do homem e da mulher. Deus habita primeiramente em nós. Essa mensagem, Deus habita no teu coração, no teu entendimento, se você der lugar a Ele. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e que todos vivam a santa paz de Deus.